Cuidado para não derrubar nada, empregadinha. Uma taça dessa vale mais que tudo o que você tem na vida. As risadas tomaram conta do jantar luxuoso, enquanto Lívia abaixava a cabeça, tentando suportar a humilhação. Mas do outro lado da mesa, uma menina de 7 anos ficou completamente pálida ao ouvir a voz da jovem empregada. O garfo caiu no prato. O salão inteiro silenciou. Então, a menina começou a chorar e apontou tremendo para Lívia. Foi ela, na noite que me sequestraram. Foi ela que falou comigo pela porta. Naquele instante, a mansão congelou, porque a empregada, humilhada diante de todos, acabava de ser ligada ao crime mais assustador da cidade. Sem imaginar que uma verdade oculta estava prestes a destruir a família mais rica da cidade. Se você gosta de histórias com humilhação, segredo escondido e justiça divina, já se inscreve agora no canal Segredos e Destinos. Porque o que vai acontecer nessa mansão nos próximos minutos vai mudar o destino de todos eles. Cuidado para não derrubar nada. Essas taças valem mais do que você ganha em 1 ano. As risadas surgiram imediatamente ao redor da mesa. Lívia fingiu que não ouviu. Continuou segurando a bandeja com as 2 mãos, enquanto atravessava o salão enorme da mansão Fontana, tentando ignorar os olhares atravessados dos convidados. O jantar daquela noite reunia empresários famosos, políticos importantes e parentes ricos da família. Gente acostumada a tratar funcionários como se fossem invisíveis. E Melissa parecia se divertir com aquilo. Ela estava sentada na ponta da mesa, usando um vestido vinho escuro impecável, coberta de joias discretas e com aquele sorriso frio de quem humilha sem precisar gritar. Os cabelos loiros lisos caíam perfeitamente alinhados sobre os ombros, mas eram os olhos dela que incomodavam. Havia alguma coisa cruel ali, uma arrogância calma, daquelas que machucam devagar. Ah, sinceramente, Melissa continuou olhando para os convidados enquanto Lívia servia vinho. Eu nunca vou entender como certas agências mandam pessoas tão despreparadas para dentro de uma mansão dessas. Uma mulher soltou uma risadinha abafada. Ela tá tremendo mesmo. Dá até nervoso de olhar, um homem comentou. Lívia apertou os dedos na bandeja. Respira. Só precisava terminar aquele turno. O problema é que humilhação pública sempre parece maior quando todo mundo resolve assistir em silêncio. Leonardo Fontana observava tudo do outro lado da mesa. Diferente dos outros convidados, ele não ria. O olhar sério acompanhava cada comentário da esposa, enquanto girava lentamente o vinho dentro da taça. Melissa percebeu, e isso piorou ainda mais o humor dela. Ei, menina, chamou olhando diretamente para Lívia. Pelo menos sabe servir vinho sem derramar? O salão ficou quieto por alguns segundos. Lívia virou devagar. Sim, senhora. Melissa sorriu de lado. Então tenta não envergonhar a casa hoje. As risadas voltaram. O rosto de Lívia queimou imediatamente. Ela odiava quando chamavam ela de menina daquele jeito. Como se fosse pequena, inferior, mas precisava daquele emprego. Naquela manhã mesmo tinha deixado o dinheiro separado em cima da mesa simples da cozinha de casa para o pai comprar os remédios. Nem contou que trabalharia naquela mansão. Sabia que ele sofreria ao imaginar a filha sendo tratada daquele jeito. Enquanto servia outra mesa, ouviu mais cochichos. Ela parece perdida. Tá na cara que nunca entrou num lugar desses. Coitada. Deve achar isso tudo o máximo. Lívia abaixou os olhos. O orgulho ferido apertava seu peito. Mas ela continuou andando. Porque gente pobre aprende cedo que às vezes responder custa mais caro que engolir a vergonha. E Melissa adorava reforçar aquilo. Toda vez que Lívia passava perto, vinha um comentário. Endireita os ombros. Anda direito. Não arrasta os pés. Meu Deus, quem ensinou etiqueta para você?
Até alguns funcionários antigos começaram a ficar desconfortáveis, porque já não parecia correção, parecia perseguição. Só que Melissa ainda não estava satisfeita. Quando Lívia passou novamente perto da mesa principal carregando vinho, Melissa levantou discretamente da cadeira. Esperou ela se aproximar. Então bateu propositalmente no braço da jovem. Tudo aconteceu rápido. A bandeja inclinou. O vinho derramou quente sobre a mão de Lívia. Uma taça escapou dos dedos. Depois outra. O barulho dos cristais quebrando no chão silenciou o jantar inteiro. Lívia congelou, os olhos arregalados, o coração disparado. E então vieram os olhares, os cochichos, as expressões de desprezo. Meu Deus, que vergonha! Sabia que isso ia acontecer. Melissa levou a mão ao peito fingindo indignação. Você ficou louca? A voz ecoou pelo salão. Essas taças vieram da Itália. Você faz ideia do prejuízo? Alguns convidados riram sem nem tentar disfarçar. Uma senhora comentou baixo. Certas pessoas nasceram para servir mesmo. O comentário atravessou Lívia como faca. As mãos começaram a tremer enquanto recolhia os pedaços de vidro do chão frio. Ela tentava segurar as lágrimas, mas o rosto já queimava de vergonha. Foi então que um barulho metálico interrompeu o salão. Tchim! O garfo de Isadora caiu no prato. Todos olharam imediatamente. A menina de 7 anos estava completamente pálida. Os olhos fixos em Lívia. A respiração curta. Como se tivesse visto alguma coisa impossível. Leonardo levantou preocupado. Isadora? Mas ela não respondeu. Continuou encarando Lívia sem piscar. Melissa tentou sorrir. O que foi, meu amor? A menina começou a tremer devagar. Os dedos pequenos apertaram a toalha da mesa, enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Lívia esqueceu a humilhação por um instante. O instinto falou mais alto. Ela se aproximou um pouco da menina e falou numa voz baixa, calma, quase automática. Ei, calma. Vai ficar tudo bem. O mundo de Isadora desabou naquele segundo. A menina levou a mão à boca. O corpo inteiro travou. Essa voz, sussurrou tremendo. Eu conheço essa voz. O salão ficou em silêncio. Leonardo franziu a testa imediatamente. Isadora, do que você está falando? A menina começou a chorar, de verdade, como se uma memória estivesse voltando inteira de uma vez. Foi ela, disse olhando para Lívia. Foi ela que falou comigo. Melissa perdeu a cor na mesma hora. Lívia sentiu o coração parar e Isadora continuou chorando enquanto apontava lentamente para a empregada diante de todos os convidados da mansão. Na noite que me sequestraram, ela falou comigo pela fresta da porta. Ninguém mais ria, ninguém mais se mexia. Porque naquele instante, no meio daquele jantar luxuoso cheio de gente poderosa, uma criança acabava de ligar a empregada humilhada ao sequestro mais comentado da cidade. O silêncio dentro da mansão ficou pesado de repente. Ninguém mais tocava nos talheres. Ninguém mais bebia. Os convidados apenas observavam a cena sem entender se aquilo era um surto da menina ou o começo de alguma revelação inesperada capaz de destruir a família Fontana diante de todos. Isadora continuava agarrada nas pernas de Lívia, com força, como se tivesse medo que tirassem ela dali. Melissa foi a primeira a perder a paciência. Isadora, chega disso agora, disse tentando puxar a menina pelo braço. Você está confundindo as coisas. Mas Isadora puxou o braço imediatamente. Não tô. A voz saiu alta, desesperada, os olhos cheios de lágrimas. Leonardo se abaixou diante da filha, tentando acalmar ela. Filha, olha para mim. Respira devagar. Do que você está falando? A menina tremia tanto que mal conseguia respirar direito, mas continuava olhando para Lívia, como alguém finalmente reconhecendo uma pessoa que passou meses presa dentro da própria memória. Foi ela que falou comigo,
sussurrou chorando. Eu lembro da voz dela. Os convidados começaram a cochichar imediatamente. Meu Deus, essa empregada estava envolvida. Ela conhece os sequestradores. Isso está muito estranho. Lívia sentiu o coração acelerar, porque agora os olhares tinham mudado completamente. Antes era humilhação, agora era desconfiança. Melissa percebeu aquilo imediatamente e aproveitou. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com essa garota, falou alto. Leonardo, olha isso. Sua filha está dizendo que essa mulher estava no sequestro. Não, Lívia respondeu na hora. Não foi isso. Então explica, Melissa gritou. Como ela conhece sua voz? O salão inteiro ficou olhando. Lívia abriu a boca, mas travou. Porque a verdade era complicada demais e perigosa demais. Leonardo percebeu. Você sabe de alguma coisa sobre aquela noite? A pergunta caiu pesada no salão. Lívia olhou para Isadora. A menina ainda chorava agarrada nela. E aquilo destruiu qualquer tentativa dela continuar escondendo, porque desde aquela noite carregava a culpa dentro do peito. Culpa por não ter conseguido salvar a menina. Culpa por ter ido embora. Culpa por ter ficado calada. Melissa cruzou os braços tentando manter o controle, mas os dedos dela tremiam discretamente. Isso tá ridículo, falou tentando rir. Uma criança traumatizada mistura lembranças, sonhos. Não! Isadora interrompeu chorando mais forte. Eu lembro dela. Leonardo ficou sério imediatamente. O que você lembra? A menina respirou fundo, tentando organizar as próprias memórias. Eu estava chorando. Muito. Estava escuro. Eu estava com medo. O salão inteiro ficou imóvel. Até os convidados pareciam presos naquela história agora. E aí eu ouvi ela falando comigo pela fresta da porta. Lívia fechou os olhos por um segundo, porque lembrava exatamente daquele momento. A chuva forte, o lugar abandonado, os homens discutindo do lado de fora e aquela criança chorando sem parar atrás da porta. Ela mandou eu ficar calma. Isadora continuou entre lágrimas. Ela falou que ia me ajudar. Leonardo virou lentamente para Lívia. O olhar agora misturava choque e confusão. Você realmente esteve lá? Lívia respirou fundo. As mãos tremiam, mas dessa vez respondeu. Sim. O salão explodiu em cochichos imediatamente. Melissa empalideceu. O quê? Eu ouvi ela chorando, Lívia disse nervosa. Eu estava voltando para casa naquela noite. Começou a chover muito. Eu ouvi uma criança pedindo ajuda. A voz dela começou a falhar, porque as lembranças voltavam fortes demais. Eu fiquei assustada. Achei que podia ser alguma armadilha. Mas aí ouvi ela chorando de novo. Isadora começou a chorar ainda mais. Ela cantou para mim. O salão inteiro ficou em silêncio. Lívia abaixou os olhos imediatamente. A garganta apertou, porque nem ela imaginava que a menina lembraria disso. Eu estava desesperada, Isadora disse soluçando, e ela começou a cantar baixinho. Leonardo olhava sem conseguir acreditar. A menina então repetiu, com a voz falhando. Vai passar, o medo vai embora. Lívia levou a mão à boca, porque era exatamente a música que a mãe dela cantava quando ela era criança. Melissa começou a perder a calma de verdade. Isso é tudo invenção, mas ninguém mais prestava atenção nela. Todos olhavam para Lívia agora, e pela primeira vez, não como empregada, mas como alguém diretamente ligada à pior noite da vida daquela menina. Leonardo se aproximou devagar. Se você estava lá, por que nunca procurou a polícia? A pergunta atingiu ela em cheio. Lívia abaixou os olhos. As lágrimas finalmente começaram a surgir. Porque eu fui ameaçada. O salão inteiro ficou imóvel. Melissa travou. Completamente. O quê?
Leonardo perguntou sério. Lívia respirou fundo, tentando continuar. Eu vi os homens, os sequestradores. Eles disseram que iam matar meu pai se eu abrisse a boca. Eles falaram meu nome, falaram onde eu morava. Eles me conheciam do bairro. Os convidados começaram a se olhar desconfortáveis. Agora a história mudava completamente. Já não parecia suspeita, parecia medo, medo real. Eu fiquei desesperada. Lívia continuou. Eu queria ajudar ela. Eu tentei. A voz falhou outra vez. Eu falei que voltaria com ajuda, mas não voltei. Isadora levantou o rosto imediatamente. Você falou isso para mim? Lívia assentiu devagar. As lágrimas escorriam sem ela perceber. Eu prometi que ia tirar você dali. O silêncio ficou ainda mais pesado, porque agora dava para sentir a culpa esmagando ela por dentro. Mas eu fiquei com medo, Lívia confessou. Muito medo. Me perdoa. Melissa começou a andar de um lado para o outro, nervosa demais. Isso tá ficando absurdo, gritou. Essa garota aparece aqui inventando história e todo mundo acredita? Só que ninguém ignorou um detalhe. Ela parecia desesperada demais. Como alguém vendo uma verdade oculta começar a escapar do controle. Foi então que Isadora segurou o rosto de Lívia com as mãos pequenas e falou chorando. Mas no outro dia, eles me soltaram. Lívia congelou, Leonardo também. Eu fiquei esperando você voltar, a menina disse soluçando. E depois me deixaram perto da estrada. O coração de Lívia apertou de um jeito quase insuportável, porque durante meses ela acreditou que aquela menina poderia ter morrido por culpa dela, e agora descobria, diante de todos, que Isadora tinha esperado por ela até o último momento. Foi então que a menina falou algo que fez Melissa perder completamente a cor. E eu ouvi uma mulher brigando com eles naquela noite. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Melissa parou de respirar por um segundo, e Leonardo percebeu. O jantar da família Fontana tinha virado um caos. Os convidados já nem tentavam disfarçar os cochichos enquanto saíam da sala principal. Algumas mulheres olhavam para Lívia como se ela tivesse acabado de trazer uma bomba para dentro da mansão. Empresários comentavam baixo perto da porta. Funcionários fingiam trabalhar, enquanto prestavam atenção em tudo, e Isadora continuava emocionalmente abalada depois de reconhecer a voz da empregada. A notícia começou a se espalhar rápido demais dentro da casa. E Melissa sentia isso. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia realmente sem controle. Os olhos acompanhavam cada pessoa que cochichava pelos cantos. A respiração estava acelerada. O rosto elegante começava a rachar por baixo da aparência de mulher sofisticada. Leonardo percebeu, principalmente porque Melissa nunca perdia a postura daquele jeito. Leva a Isadora para o quarto, ele pediu calmamente à babá da menina enquanto observava a esposa. Ela precisa descansar. Mas Isadora segurou imediatamente a mão de Lívia. Não manda ela embora. A voz saiu baixa, assustada, como se a menina sentisse que algo ruim estava prestes a acontecer. Lívia se abaixou diante dela. Eu não vou embora, tá bom? Você vai descansar um pouco. Isadora hesitou por alguns segundos antes de soltar a mão dela. E foi exatamente nesse momento que um dos seguranças da mansão entrou apressado no salão. Senhor Leonardo... Chegaram jornalistas no portão. O clima piorou imediatamente. Melissa fechou os olhos por um segundo. Desespero puro. Como assim jornalistas? Perguntou nervosa demais. O segurança engoliu seco. Alguém vazou que houve uma discussão envolvendo o sequestro da Isadora. Os convidados começaram a cochichar ainda mais forte. Meu Deus, isso vai parar na imprensa amanhã. A família Fontana está acabada. Leonardo passou a mão no rosto tentando pensar.
Não deixa ninguém entrar. O segurança assentiu. E outra coisa, alguns convidados estão perguntando se a polícia vai ser chamada. Melissa perdeu completamente a calma. Não! O grito ecoou pelo salão inteiro. Todo mundo olhou imediatamente. Ela percebeu o próprio erro tarde demais. Tentou recuperar a postura. Quer dizer, não tem motivo para a polícia. Foi só um mal-entendido emocional da Isadora. Mas ninguém pareceu acreditar muito. Principalmente Leonardo. Porque agora ele observava a esposa de outro jeito, com desconfiança. Melissa percebeu isso imediatamente. E aquilo fez o medo dela aumentar ainda mais. Foi então que um dos garçons se aproximou de Leonardo, dizendo que precisava mostrar imagens das câmeras externas por causa da movimentação dos jornalistas no portão da mansão. Leonardo saiu alguns passos com o funcionário, e Melissa viu sua oportunidade. Na mesma hora, ela caminhou rápido até Lívia e segurou o braço da jovem com força. Você vem comigo, agora. Lívia se assustou. O quê? Anda. Melissa praticamente arrastou ela pelo corredor da mansão até a cozinha. A porta bateu forte atrás das duas. E naquele instante, toda a aparência elegante desapareceu. Melissa soltou o braço dela violentamente. Os olhos estavam completamente diferentes agora. Raiva, pânico, desespero. O que você quer? Perguntou em voz baixa e agressiva. Dinheiro? É isso? Lívia recuou imediatamente. Eu não quero nada. Então por que apareceu aqui? Melissa rebateu. Você ficou calada esse tempo todo. Eu nem sabia que essa casa era. Para de mentir para mim. O grito fez Lívia estremecer. A respiração dela acelerou imediatamente, porque agora Melissa já não parecia uma mulher arrogante, parecia perigosa. Escuta muito bem o que eu vou te falar, Melissa disse, se aproximando devagar. Você vai esquecer tudo o que aconteceu naquela noite. Vai pegar suas coisas e sair dessa mansão hoje mesmo. Lívia arregalou os olhos. A Isadora me reconheceu. Eu não fiz nada. E nem vai fazer. Melissa rebateu imediatamente. Você já causou problema demais. Aquela frase soou errada demais, porque parecia que Melissa estava mais preocupada consigo mesma do que com a menina sequestrada. Lívia começou a perceber isso, e o medo dentro dela começou a virar outra coisa, desconfiança. Por que você está tão nervosa? Perguntou devagar. Melissa travou por um segundo. Só um, mas foi suficiente. Eu não tô nervosa. Tá sim. O silêncio ficou pesado entre as duas. Lívia sentia o coração bater forte no peito, porque agora várias peças começavam a se encaixar na cabeça dela. A mulher discutindo naquela noite, a voz, o desespero de Melissa, a forma exagerada como ela queria calar tudo. Então Lívia falou, quase num sussurro. Você sabe mais do que deveria sobre aquele sequestro. Melissa perdeu a cor na mesma hora. Cuidado com o que fala. Foi você que a Isadora ouviu naquela noite, não foi? Você estava com os sequestradores. Cala a boca. A resposta saiu rápida demais, instintiva, e aquilo praticamente confirmou tudo. Lívia sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. Meu Deus! Melissa segurou o braço dela com força outra vez, forte a ponto de machucar. Escuta aqui. Ninguém vai acreditar em você. Você é só uma empregadinha. A humilhação voltou pesada naquele instante, mas agora misturada com medo, porque os olhos de Melissa estavam completamente descontrolados. Se abrir a boca outra vez, você e seu pai vão se arrepender. O sangue de Lívia gelou. Ela ficou imóvel, porque aquela ameaça soava real demais, como alguém acostumado a destruir pessoas sem deixar rastros. Foi então que uma voz surgiu perto da porta da cozinha. Dona Melissa. As duas viraram imediatamente. Um dos funcionários antigos da mansão estava parado ali, assustado, porque tinha ouvido parte da discussão.
principalmente a última frase. Você e seu pai vão se arrepender. O funcionário ficou parado na porta da cozinha, sem saber o que fazer. Os olhos iam de Melissa para Lívia, enquanto o silêncio pesava no ambiente, porque ele tinha ouvido a ameaça. E Melissa percebeu isso imediatamente. A mudança no rosto dela foi instantânea. Em menos de 2 segundos, a mulher agressiva desapareceu e voltou a surgir a socialite elegante da família Fontana. Aconteceu alguma coisa, Roberto? Perguntou com um sorriso forçado. Mas o funcionário continuava desconfortável. O senhor Leonardo está procurando vocês. Melissa soltou o braço de Lívia devagar. Só que antes de sair da cozinha, aproximou o rosto do ouvido dela e sussurrou baixinho. Uma palavra errada, e você destrói a vida do seu pai junto com a sua. O sangue de Lívia gelou, porque agora não parecia apenas ameaça, parecia aviso. Melissa então saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido, mas Roberto continuou olhando para Lívia. Assustado. Ela machucou você? Perguntou baixo quando Melissa sumiu no corredor. Lívia tentou esconder o braço vermelho. Não foi nada. Só que a voz dela tremia. E aquilo dizia tudo. Quando voltaram para o salão principal, o clima estava ainda pior. Quase todos os convidados tinham ido embora, mas os poucos parentes que restavam discutiam em voz baixa perto da mesa. Alguns funcionários recolhiam as taças quebradas enquanto seguranças caminhavam pela entrada da mansão por causa dos jornalistas do portão. Leonardo estava parado perto da janela, observando os flashes vindo lá de fora. O rosto sério, pesado. E pela primeira vez naquela noite, parecia um homem começando a perceber que talvez nunca tivesse conhecido completamente a própria esposa. Melissa caminhou até ele imediatamente. Isso já foi longe demais, Leonardo. Ele virou devagar. Concordo. A resposta fria incomodou ela. Então manda essa garota embora antes que a imprensa destrua nossa família. Lívia sentiu o peso daquelas palavras imediatamente. Mesmo depois de tudo, Melissa ainda falava dela como se fosse o problema. Como se o verdadeiro crime fosse a presença de uma empregada pobre dentro daquela mansão. Leonardo então olhou diretamente para Lívia. Você escondeu alguma coisa além do que contou? A pergunta veio séria, sem agressividade, mas pesada. Lívia hesitou, porque ainda estava assustada com a ameaça e não falou nada. Melissa percebeu na hora. Tá vendo? Disse rapidamente. Ela está inventando história. Eu não estou inventando nada. Lívia respondeu finalmente. A voz saiu mais forte dessa vez, porque o medo começava a virar revolta. Melissa soltou uma risada seca. Claro. E agora vai dizer o quê? Que conhece os sequestradores também? O silêncio caiu pesado, porque a pergunta bateu forte demais. Lívia abaixou os olhos por um segundo. Isso foi suficiente. Leonardo percebeu imediatamente. Você viu alguém naquela noite? Não viu? Melissa ficou imóvel, completamente imóvel. Lívia respirou fundo. O coração parecia batendo na garganta, mas já não aguentava mais carregar aquilo sozinha. Eu ouvi uma mulher discutindo com eles. Melissa perdeu a cor na mesma hora. Os parentes que estavam na sala se aproximaram discretamente. Agora, ninguém fingia mais desinteresse. Como assim discutindo? Leonardo perguntou sério. Lívia tentava controlar a própria respiração. As mãos tremiam. Eu ouvi ela gritando. Parecia nervosa. Ela dizia que aquilo tinha saído do controle. O silêncio ficou absoluto. Melissa cruzou os braços rapidamente. Isso é um monte de bobagens. Mas a voz dela falhou no final da frase. Leonardo percebeu. Roberto também. E até os parentes começaram a olhar estranho para ela. Foi então que Isadora apareceu novamente no topo da escada. A menina provavelmente tinha escutado parte da conversa. Os olhos estavam assustados outra vez. Eu ouvi essa mulher também.
Eles estavam brigando. Todo mundo virou imediatamente. Melissa fechou os olhos por um segundo, como alguém percebendo que estava perdendo o controle da situação. Leonardo subiu alguns passos na direção da filha. Isadora, você devia estar descansando. Mas ela balançou a cabeça. Ela brigou com os homens. A voz pequena ecoou pela mansão inteira. Lívia sentiu um arrepio atravessar o corpo, porque agora as memórias das duas começavam a se encaixar. Eu lembro da voz dela. Isadora continuou devagar. Ela parecia nervosa, parecia brava. Melissa começou a andar de um lado para o outro, descontrolada. Isso é loucura, gritou. Uma criança traumatizada e uma empregada inventando histórias iguais. Mas ninguém interrompeu Isadora, porque pela primeira vez desde o sequestro, a menina parecia lembrar de detalhes importantes. Ela falou assim, Isadora disse, tentando imitar a voz. Isso saiu do controle. Lívia fechou os olhos imediatamente, porque era exatamente a frase que ela tinha ouvido naquela noite. Leonardo percebeu na mesma hora. Os dois relatos batiam perfeitamente, e aquilo mudou completamente a expressão dele. Agora já não parecia apenas dúvida, parecia medo da verdade. Melissa percebeu também, e entrou em desespero. Leonardo, você não pode acreditar nisso. Ele virou lentamente para ela. Por que você está tão nervosa? A pergunta atingiu Melissa em cheio. Ela abriu a boca, mas nenhuma resposta saiu. Foi então que Roberto, ainda parado perto da cozinha, falou algo que piorou tudo. Senhor Leonardo, eu ouvi Dona Melissa ameaçando a Lívia agora há pouco. O silêncio que veio depois pareceu engolir a mansão inteira. Melissa arregalou os olhos imediatamente. O quê? Roberto hesitou, mas continuou. Ela disse que a vida do pai da Lívia podia ser destruída se ela falasse demais. Agora ninguém mais conseguia esconder o choque. Os parentes se olharam assustados. Isadora começou a chorar outra vez. E Leonardo ficou parado no meio da sala, olhando para a própria esposa, como se estivesse vendo uma desconhecida diante dele. Porque naquele instante, o segredo escondido começava finalmente a ganhar forma dentro daquela mansão. A mansão Fontana amanheceu em silêncio no dia seguinte. Um silêncio estranho, pesado, como se alguma coisa ruim tivesse ficado presa dentro daquela casa depois do escândalo da noite anterior. Os jornalistas ainda estavam do lado de fora do portão principal, tentando conseguir informações sobre a confusão envolvendo Isadora, a empregada e o antigo sequestro da menina. Alguns funcionários cochichavam pelos corredores, enquanto outros evitavam olhar diretamente para Melissa, porque depois da ameaça na cozinha, ninguém mais conseguia enxergar ela da mesma forma. Melissa percebeu aquilo e, pela primeira vez em anos, decidiu sair da mansão logo cedo. Disse que precisava resolver assuntos urgentes da Fundação Beneficente da Família, mas Leonardo mal respondeu. Na verdade, desde a noite anterior, ele quase não olhava mais para a esposa. Algo dentro dele dizia que havia uma verdade escondida ali, e ele precisava descobrir. Assim que Melissa saiu da propriedade, Leonardo chamou Augusto Ramos até o escritório da mansão. A porta foi fechada, e o clima ficou pesado imediatamente. Lívia também estava ali, sentada quieta num canto do escritório, ainda nervosa com tudo que tinha acontecido. Isadora dormia no quarto depois de uma madrugada cheia de crises de choro e pesadelos. Leonardo parecia destruído emocionalmente. Os olhos cansados, a barba mal feita, a postura de alguém começando a perceber que talvez tivesse colocado uma pessoa perigosa dentro da própria casa. Quero que você reabra oficialmente a investigação, disse olhando para Augusto. Quero saber absolutamente tudo sobre o sequestro da minha filha. Augusto assentiu devagar. Então preciso que o senhor esteja preparado para o que pode descobrir.
A frase deixou o ambiente ainda mais pesado. Leonardo passou a mão no rosto lentamente. Só descobre a verdade. Foi exatamente isso que Augusto começou a fazer. Nas horas seguintes, ele revisou arquivos antigos do caso, conversou com policiais que participaram da investigação meses antes e pediu acesso às movimentações financeiras ligadas à família Fontana na época do sequestro. E foi aí que as primeiras coisas estranhas começaram a aparecer. Transferências bancárias, pagamentos altos feitos dias antes do crime, dinheiro enviado para contas ligadas a homens já investigados por extorsão e ameaça. Augusto espalhou os documentos sobre a mesa do escritório, enquanto Leonardo observava tudo em silêncio. Essas movimentações saíram de uma conta ligada a Melissa, explicou calmamente. Lívia levou a mão à boca. Leonardo ficou imóvel olhando os papéis, como se o cérebro ainda tentasse negar o que os olhos estavam vendo. Tem certeza disso? Perguntou baixo. Augusto assentiu. Os pagamentos começaram exatamente 4 dias antes do sequestro da Isadora. O silêncio ficou pesado novamente. Lívia sentiu um arrepio atravessar o corpo, porque agora aquilo já não parecia suspeita. Parecia começo de prova. Leonardo, então, percebeu outro detalhe nos documentos. Esses pagamentos continuam depois do sequestro. Augusto confirmou. Sim, e os valores aumentaram muito depois que a menina desapareceu. Aquilo fez Leonardo levantar da cadeira imediatamente. O coração parecia batendo no rosto. O que isso significa? Augusto demorou alguns segundos antes de responder, porque até ele parecia impressionado com a dimensão do caso. Significa que o plano provavelmente saiu do controle. Lívia franziu a testa. E Augusto continuou. Pelo que consegui descobrir até agora, o plano inicial não era matar nem machucar Isadora. Era assustar o senhor emocionalmente. Leonardo ficou em silêncio absoluto. Melissa sabia que o senhor estava pensando em pedir divórcio naquela época, Augusto explicou. E provavelmente acreditou que um trauma desse tamanho faria o senhor desistir da separação. Lívia sentiu o estômago gelar, porque aquilo era monstruoso. Usar a própria criança como ferramenta emocional. Mas o pior ainda estava vindo. Augusto, então, puxou outro documento. Só que os sequestradores perceberam rapidamente que podiam ganhar mais dinheiro com a situação. Leonardo voltou a sentar devagar, o rosto completamente sem cor. Eles começaram a pedir pagamentos maiores e ameaçaram matar a menina se Melissa não continuasse pagando. O escritório inteiro ficou em silêncio. Lívia sentiu lágrimas surgirem nos olhos ao imaginar Isadora passando por aquilo enquanto Melissa tentava controlar criminosos perigosos. Meu Deus, sussurrou. Leonardo parecia destruído, como se cada nova informação arrancasse um pedaço dele. Foi então que Augusto revelou a pior parte. Um antigo segurança da mansão tinha sido localizado naquela manhã. O mesmo homem que desapareceu poucos dias depois do sequestro. Nós encontramos ele escondido no interior, disse Augusto. E ele decidiu falar. Leonardo levantou os olhos imediatamente. O que ele disse? Augusto respirou fundo. Ele confirmou que Melissa contratou homens para sequestrar Isadora. O mundo pareceu parar naquele instante. Lívia sentiu as pernas enfraquecerem. Leonardo ficou completamente imóvel, os olhos perdidos, porque ouvir aquilo era diferente de suspeitar. Agora alguém tinha confirmado. E Augusto continuou. Segundo ele, Melissa entrou em pânico quando percebeu que os sequestradores queriam mais dinheiro e ameaçavam matar a criança. Lívia lembrou imediatamente da frase que Isadora e ela ouviram naquela noite. Isso saiu do controle. Agora, tudo fazia sentido. Melissa não estava tentando salvar Isadora por bondade. Ela estava desesperada porque o próprio plano tinha virado um pesadelo.
Leonardo, então, levou as mãos ao rosto, destruído, porque naquele instante finalmente percebeu uma verdade cruel. A mulher que dormia ao lado dele talvez tivesse colocado a própria filha em risco por dinheiro, obsessão e medo de perder a fortuna da família Fontana. Leonardo passou a madrugada inteira acordado. O escritório da mansão continuava iluminado, enquanto o resto da casa permanecia em silêncio absoluto. Os documentos espalhados sobre a mesa pareciam pesar toneladas. Transferências bancárias, depoimentos, datas, tudo apontava para a mesma direção. Melissa. Augusto permanecia sentado no sofá do escritório, revisando alguns relatórios enquanto Lívia observava tudo em silêncio perto da janela. O nervosismo ainda fazia as mãos dela tremerem. Ninguém naquela sala queria acreditar no que estava descobrindo, mas a verdade começava a ficar impossível de esconder. Foi então que o celular de Leonardo tocou. Melissa. Ele ficou olhando o nome dela na tela durante alguns segundos antes de atender. "Onde você está?" Ela perguntou imediatamente. A voz parecia acelerada, tensa. "Na mansão." Silêncio. Depois veio a pergunta que praticamente confirmou tudo. "Você falou com a polícia?" Leonardo fechou os olhos devagar. Porque mulher inocente pergunta: "O que está acontecendo?" Melissa perguntou sobre polícia. O segurança falou. Ele respondeu frio. Augusto encontrou ele. Do outro lado da linha, a respiração dela falhou. E Leonardo percebeu. "Leonardo, eu posso explicar." Mas ele desligou. Porque naquele momento já não queria mais ouvir desculpas. Queria a verdade. Melissa chegou na mansão menos de 1 hora depois. Entrou pela porta principal, tentando manter a aparência elegante, mas o desespero aparecia em cada detalhe. Os cabelos estavam desalinhados, a maquiagem mal escondia o rosto abatido e os olhos procuravam informações o tempo inteiro. Os funcionários observavam em silêncio enquanto ela atravessava o salão. Ninguém mais abaixava a cabeça para ela. E aquilo parecia deixar Melissa ainda mais nervosa. Quando entrou no escritório, encontrou Leonardo sentado atrás da mesa, com os documentos espalhados na frente dele. Augusto permanecia no canto da sala. Lívia também estava ali. Melissa travou imediatamente, porque entendeu na mesma hora. A verdade tinha começado a escapar. "Leonardo", falou tentando sorrir. "O que significa isso tudo?" Ele levantou os olhos lentamente, e a frieza no olhar dele assustou ela. "Eu vou te dar uma chance", disse devagar. "Me fala agora que isso tudo é mentira." Melissa olhou os documentos sobre a mesa. Depois olhou Augusto. Depois Lívia. O desespero começou a crescer visivelmente. "Vocês estão fazendo uma loucura", respondeu tentando rir. "Uma empregada aparece do nada. Minha enteada começa a misturar memórias e agora vocês inventam uma conspiração contra mim?" Augusto pegou um dos relatórios calmamente. "Esses depósitos saíram de uma conta no nome da senhora 4 dias antes do sequestro." Melissa endureceu imediatamente. "Isso não prova nada. O dinheiro foi enviado para um homem investigado por extorsão e sequestro." Ela cruzou os braços tentando manter controle. "Meu advogado vai acabar com essa palhaçada." Leonardo bateu a mão na mesa com força. "Para!" O grito ecoou pelo escritório inteiro. Melissa se assustou, porque nunca tinha visto ele daquele jeito. "Minha filha quase morreu!" Leonardo gritou com os olhos cheios de lágrimas. "E tudo aponta para você." Melissa começou a chorar imediatamente, mas ainda tentava se defender. "Eu fiz isso por nós." O silêncio caiu pesado. Lívia arregalou os olhos. Augusto abaixou lentamente os documentos. E Leonardo ficou imóvel, como se o cérebro tivesse parado de funcionar por alguns segundos. "O quê?" Melissa percebeu tarde demais o que tinha acabado de dizer. Tentou voltar atrás.
Não foi isso que eu quis dizer. Você fez o que por nós? A voz de Leonardo saiu ainda mais alta. Melissa começou a entrar em pânico. Andava de um lado para o outro tentando organizar as próprias mentiras. Você ia me deixar, disparou chorando. Você estava destruindo nossa família. Então sequestrou minha filha. Não era para acontecer daquele jeito. O escritório inteiro ficou em silêncio absoluto. Até Augusto pareceu impressionado com a explosão dela. Melissa levou a mão à boca imediatamente, porque percebeu que estava desmoronando sozinha. Leonardo ficou olhando para ela sem conseguir respirar direito. A dor no rosto dele era brutal. Meu Deus! Melissa começou a chorar desesperadamente. Agora sem conseguir manter personagem nenhuma. A maquiagem borrando. A voz tremendo. Eu só queria assustar você. Fazer você desistir do divórcio. Eu achei que depois tudo voltaria ao normal. Leonardo balançava a cabeça sem acreditar. Você usou minha filha. Eu nunca quis machucar ela. Augusto então abriu outro relatório. Os sequestradores começaram a pedir mais dinheiro depois do crime. Melissa fechou os olhos e aquilo praticamente confirmou tudo. Eles mudaram o combinado, sussurrou chorando. Lívia sentiu o corpo gelar. Agora tudo fazia sentido. A frase da discussão, o medo, o desespero daquela mulher na noite do sequestro. Melissa então começou a perder completamente o controle. Pegou uma taça sobre a mesa e arremessou contra a parede. O vidro explodiu no chão. Vocês não entendem, gritou chorando. Eles ameaçaram me matar também. Leonardo recuou um passo, olhando aquela mulher como se nunca tivesse visto ela de verdade antes. Você colocou criminosos perto da minha filha. Eu entrei em pânico. E a Isadora? Leonardo gritou de volta. Você pensou nela? Melissa ficou em silêncio, um silêncio horrível, longo demais. Foi então que Lívia falou pela primeira vez, a voz baixa, mas firme. Ela tinha 7 anos. Melissa virou imediatamente, os olhos cheios de raiva e culpa ao mesmo tempo. Você não sabe o que eu passei. Lívia sentiu o orgulho ferido queimando outra vez, porque até naquele momento Melissa tentava transformar tudo nela mesma. Eu ouvi ela chorando naquela noite, respondeu segurando as lágrimas. Ela achou que ia morrer. O escritório ficou em silêncio. Melissa começou a chorar mais forte, mas Leonardo já não demonstrava compaixão, apenas destruição emocional. Foi então que Augusto falou algo que piorou tudo. O antigo segurança disse outra coisa. Melissa congelou imediatamente. Quando os sequestradores começaram a pedir mais dinheiro, a senhora teria dito que talvez fosse melhor acabar logo com o problema. O sangue de Lívia gelou. Leonardo ficou completamente imóvel. Melissa começou a balançar a cabeça desesperadamente. Não, não foi isso. Eu estava nervosa. Leonardo se aproximou devagar, os olhos cheios de lágrimas, mas também de ódio. Você pensou em deixar eles matarem minha filha? Melissa começou a chorar sem conseguir responder. E o silêncio dela foi pior que qualquer confissão, porque naquele instante, dentro daquele escritório, Leonardo finalmente percebeu que a mulher que dizia amar sua família quase destruiu a própria criança por obsessão, dinheiro e medo de perder a fortuna Fontana. O escritório da mansão tinha virado um cenário de destruição emocional. Melissa continuava chorando no meio da sala, enquanto Leonardo tentava processar tudo que acabara de ouvir. Os documentos espalhados sobre a mesa já não pareciam apenas papéis. Pareciam provas de que a própria família tinha sido destruída por dentro. Augusto observava em silêncio. Lívia permanecia imóvel perto da janela, ainda tentando acreditar que tudo aquilo era real. E Melissa estava desmoronando diante deles. Eu fiz isso porque te amava, gritou chorando. Você ia acabar comigo, ia tirar tudo de mim. Leonardo balançou a cabeça lentamente, os olhos cheios de lágrimas.
Mas agora havia outra coisa ali também. Repulsa. Você quase matou minha filha. A frase atingiu Melissa como tapa. Ela começou a respirar mais rápido, descontroladamente, como alguém prestes a perder completamente a sanidade. Foi então que batidas fortes ecoaram pela mansão. Toque, toque, toque. Todos olharam imediatamente para a porta. Augusto pegou o celular. Escutou por alguns segundos. Depois levantou os olhos lentamente. A polícia chegou. O mundo de Melissa pareceu parar naquele instante. O rosto perdeu completamente a cor. Não! Leonardo permaneceu imóvel, destruído. Acabou, Melissa. A frase foi pior do que qualquer grito, porque ela percebeu que era verdade. Acabou. A fortuna, o casamento, a imagem perfeita, o controle, tudo. Melissa começou a balançar a cabeça desesperadamente. Não, não. Você não pode fazer isso comigo. A voz falhava no meio do choro. Leonardo fechou os olhos por um segundo. Você fez isso sozinha. Foi então que Melissa surtou de vez. Ela começou a jogar os documentos da mesa no chão, derrubou uma cadeira e empurrou tudo o que encontrou pela frente. Vocês arruinaram minha vida! O grito ecoou pela mansão inteira. Lívia se assustou e deu um passo para trás. Mas Melissa já não parecia enxergar ninguém direito. A maquiagem borrada escorria pelo rosto enquanto ela quebrava objetos do escritório completamente fora de controle. Augusto avançou um passo. Melissa, se acalma. Não encosta em mim. Ela pegou um porta-retrato da mesa e arremessou contra a parede. O vidro explodiu no chão. Lá fora, os jornalistas perceberam a movimentação pelas janelas do escritório. Os flashes começaram a aumentar do lado de fora da mansão. O escândalo da família Fontana estava acontecendo diante de toda a cidade. Melissa então olhou diretamente para Lívia, e alguma coisa mudou no olhar dela. Ódio, puro ódio. Isso tudo aconteceu por sua culpa. Lívia sentiu o coração acelerar imediatamente. Eu não fiz nada. Cala a boca! Melissa avançou na direção dela. Leonardo tentou segurar a esposa. Melissa, para! Mas ela empurrou ele com força inesperada. Foi então que viu o objeto sobre a mesa. Uma tesoura de metal usada para abrir documentos. E tudo aconteceu rápido demais. Melissa pegou a tesoura impulsivamente e puxou Lívia pelo braço. Ah! Lívia gritou assustada quando Melissa segurou ela contra o próprio corpo e encostou a lâmina no pescoço dela. O escritório inteiro congelou. Leonardo ficou sem reação por um segundo. Augusto imediatamente levantou as mãos devagar. Melissa, abaixa isso. Mas ela já estava completamente descontrolada, os olhos arregalados, a respiração falhando. O rosto tomado por lágrimas, raiva e desespero. Ninguém vai me destruir! Gritou segurando Lívia com mais força. A lâmina pressionou levemente a pele dela. Lívia começou a chorar imediatamente. O medo voltou inteiro, o mesmo medo daquela noite. Melissa, por favor. Leonardo falou devagar, tentando se aproximar. Solta ela. Não! A voz saiu histérica. Você escolheu essa garota. Vocês todos escolheram ela. O escritório virou puro caos emocional. Os policiais já corriam pelos corredores da mansão, enquanto os funcionários observavam assustados do lado de fora. Foi então que uma voz pequena surgiu perto da porta. Todos olharam imediatamente. Isadora. A menina estava parada no corredor chorando, os olhos arregalados diante da cena. Você está machucando ela? Melissa travou por um segundo ao olhar para a enteada. E aquilo piorou tudo emocionalmente, porque pela primeira vez ela parecia enxergar o tamanho monstruoso do que tinha feito. Isadora começou a chorar mais forte. Você falou que me amava? A frase atravessou Melissa como faca. A mão dela começou a tremer. Leonardo percebeu imediatamente. Melissa, acabou, disse devagar. Não piora mais isso. Ela começou a balançar a cabeça desesperadamente.
Eu só queria que nossa família continuasse junta. As lágrimas caíam sem controle agora, mas ninguém conseguia mais separar amor de obsessão, porque tudo que Melissa tocava parecia virar medo, manipulação e destruição. Lívia sentia a lâmina tremendo contra sua pele enquanto tentava respirar devagar. Augusto aproveitou o momento em que Melissa olhou novamente para Isadora. Agora, 2 policiais invadiram o escritório imediatamente. Tudo aconteceu em segundos. Melissa tentou reagir, mas os policiais seguraram ela antes que conseguisse machucar Lívia. A tesoura caiu no chão, fazendo um barulho metálico alto, e Melissa começou a gritar desesperadamente enquanto era algemada diante de todos. Eu fiz isso por vocês. Eu não queria perder minha família. Leonardo! Leonardo! Mas Leonardo não conseguia nem olhar para ela, porque naquele instante, enquanto os flashes dos jornalistas explodiam do lado de fora da mansão, a verdade finalmente tinha destruído a família Fontana diante da cidade inteira. A mansão Fontana nunca mais voltou a ser a mesma depois daquela noite. Os jornalistas passaram semanas falando sobre o escândalo envolvendo Melissa, o sequestro de Isadora e a prisão da mulher que durante anos fingiu ser a madrasta perfeita diante da sociedade. O caso virou assunto na cidade inteira. Mas dentro da mansão, o silêncio agora era diferente. Já não era o silêncio frio da arrogância, era o silêncio da culpa. Leonardo praticamente deixou de frequentar os grandes eventos sociais depois de tudo. Passava a maior parte do tempo dentro de casa, tentando reconstruir emocionalmente a filha e a si mesmo, porque existiam verdades que destruíam muito mais que reputações. Destruíam a forma como uma pessoa enxergava a própria vida. E uma cena continuava voltando na cabeça dele todos os dias. Lívia, ajoelhada no chão, recolhendo os cacos de vidro, enquanto era humilhada diante de todos dentro da mansão. Quanto mais lembrava daquela cena, pior ele se sentia. Porque agora entendia uma verdade dolorosa. A única pessoa realmente humana naquela casa, naquela noite, era justamente a mulher que todos trataram como inferior. Numa tarde silenciosa, Leonardo encontrou Lívia no jardim da mansão, ajudando Isadora a plantar flores perto da varanda. A menina ria baixinho pela primeira vez em muito tempo. Ainda tinha pesadelos. Ainda acordava chorando algumas noites. Mas agora dormia segurando a mão de Lívia, como se finalmente se sentisse segura. Leonardo ficou observando as duas em silêncio por alguns segundos, e algo apertou forte dentro dele. Porque depois de tudo que aconteceu, aquela cena simples parecia valer mais do que toda a fortuna da família Fontana. Lívia percebeu ele ali e levantou devagar. Ainda existia certa distância entre os dois. Não medo, mas as marcas da humilhação ainda estavam vivas. A Isadora conseguiu dormir a noite inteira ontem, ela comentou baixinho. Leonardo assentiu, mas parecia nervoso, de verdade. As mãos inquietas, os olhos cansados, como alguém carregando culpa demais. Então finalmente criou coragem para falar. Eu preciso te pedir perdão. Lívia ficou em silêncio, e Leonardo abaixou os olhos lentamente antes de continuar. Não só pelo que a Melissa fez, mas pelo que eu permiti. A voz começou a falhar. Eu estava naquela mesa. Eu ouvi aquelas pessoas te humilhando. Vi você sendo tratada como alguém sem valor dentro da minha casa e não fiz nada. Lívia sentiu os olhos marejarem imediatamente. Mas Leonardo continuou, porque parecia carregar aquilo preso no peito fazia dias. Você estava recolhendo os cacos no chão enquanto minha esposa destruía você na frente de todo mundo. E mesmo assim, foi a única pessoa que tentou proteger minha filha quando ninguém mais protegeu. Agora a voz dele já tremia completamente, os olhos enchendo de lágrimas. Eu falhei como pai, falhei como homem e falhei com você.
O silêncio ficou pesado de emoção. Até Isadora olhava os dois quietinha. Leonardo, então, deu um passo mais perto, sem arrogância, sem superioridade. Apenas verdade. Se você tivesse ido embora naquela noite, eu talvez nunca descobrisse o que realmente aconteceu com a minha filha. Lívia tentava segurar o choro, porque pela primeira vez alguém enxergava não a empregada, mas a dor dela, o orgulho ferido, o medo, a humilhação, tudo. Eu devia ter protegido você também, Leonardo disse baixinho, e nunca vou me perdoar por não ter feito isso. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, e aquilo mexeu profundamente com Lívia. Porque homens como Leonardo Fontana nunca pediam perdão para pessoas como ela. Mas naquele momento ele parecia apenas um homem destruído tentando juntar os pedaços da própria vida. Foi então que Isadora correu até os dois segurando um desenho nas mãos. Terminei. A menina abriu o papel sorrindo. Era um desenho dos três juntos, no jardim da mansão. E acima deles, escrito com letras tortas, minha família. Leonardo sentiu o peito travar imediatamente. Lívia levou a mão à boca emocionada. E Isadora completou inocentemente. Agora a casa ficou feliz de novo. A frase destruiu os dois emocionalmente. Dias depois, Leonardo organizou um jantar simples dentro da mansão. Sem empresários, sem políticos, sem pessoas falsas, apenas alguns parentes próximos e funcionários antigos da casa. Mas o clima agora era completamente diferente do primeiro jantar daquela história. Ninguém olhava Lívia com desprezo. Pela primeira vez, ela estava sentada à mesa, não como funcionária, mas como alguém importante, alguém respeitada. Leonardo então levantou devagar segurando uma taça. O salão ficou em silêncio. Ele respirou fundo antes de falar. Durante muito tempo eu achei que dinheiro podia proteger minha família de qualquer problema. Mas eu estava completamente errado. Os olhos dele encontraram os de Lívia, e dessa vez havia algo diferente naquele olhar. Admiração, respeito. Talvez o começo silencioso de alguma coisa que nenhum dos dois ainda entendia completamente. Porque no pior momento da vida da minha filha, quem teve coragem de proteger ela foi justamente a mulher que todos aqui tiveram coragem de humilhar. Lívia abaixou os olhos emocionada. Alguns funcionários começaram a chorar discretamente. Leonardo continuou. A verdade é que a pessoa mais digna dentro dessa mansão naquela noite não era rica, não era poderosa, era ela. O silêncio ficou pesado de emoção. Então Isadora levantou da cadeira devagar, os olhos brilhando, e falou algo que fez até os funcionários chorarem. Ela salvou minha vida. 2 vezes. Lívia começou a chorar imediatamente, porque agora entendia que aquela menina nunca esqueceu dela, nem da música, nem da promessa, nem da voz do outro lado da porta. Depois do jantar, já tarde da noite, Leonardo encontrou Lívia cobrindo Isadora com o cobertor, enquanto a menina dormia tranquila. A luz fraca do abajur iluminava o quarto silencioso. Leonardo parou na porta, observando a cena, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz dentro daquela casa. Lívia percebeu ele ali e sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Leonardo se aproximou devagar. Obrigado por não ter desistido dela. Lívia abaixou os olhos emocionada. Ela também salvou uma parte de mim. O silêncio entre os dois ficou diferente naquele instante. Mais leve, mais humano. Como se depois de tanta dor, algo novo estivesse começando a nascer silenciosamente entre as ruínas daquela família destruída. Dias depois, Augusto conversava baixo com Leonardo no corredor da mansão, enquanto observavam Isadora brincar no jardim. O advogado acredita que Melissa pode pegar no mínimo 8 anos de prisão, comentou sério. Se as novas provas forem aceitas, talvez até mais.
Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou pela janela. Lívia brincava com Isadora perto das flores recém-plantadas. As duas riam baixinho, e pela primeira vez, desde o início daquela tragédia, a mansão Fontana parecia finalmente respirar sem medo, porque às vezes a justiça divina não chega gritando. Às vezes ela chega silenciosamente, trazendo verdade, redenção e um destino transformado para quem passou a vida inteira sendo tratado como invisível. No fim, a mesma voz que acalmou uma criança sequestrada no escuro acabou salvando uma família inteira da mentira, da ganância e da destruição. Lívia entrou naquela mansão sendo humilhada como alguém sem valor e saiu de lá como a única pessoa que realmente protegeu Isadora quando todos os outros falharam. Porque às vezes o destino transformado de alguém começa justamente no momento da maior dor, da maior humilhação e do orgulho ferido. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Nunca subestime quem a vida tentou calar. Me conta aqui nos comentários. Você acredita que a justiça divina sempre encontra um jeito de revelar a verdade oculta? E se essa história tocou seu coração, assista agora o próximo vídeo do canal Segredos e Destinos. Porque a próxima revelação inesperada pode fazer você enxergar a vida de um jeito completamente diferente.